Beleza, depois de todo esse aprofundamento, eu tenho certeza que vocês vão olhar a tabela periódica com outros olhos agora, né? Vão ver muito mais informação do que vocês viam antes. Vamos falar de coisinhas mais light agora, só usar sua memória e decorar uns nomes. Lembra que eu falei que os elementos representativos são mais importantes? Né? Eles, não à toa, vão ter nomes especiais para suas famílias. Por exemplo, a família 1A, chamada de família dos metais alcalinos. Tem que decorar, hein? A família 2A, família dos metais alcalinos terrosos, ou alcalino-terrosos. Eu pulo todo o bloco D, né, as famílias 3B e 4B. E aí, ó, tem três famílias que não tem bem um nome especial, né? O nome de batismo dela é o nome do primeiro elemento. Então, grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Nitrogênio, pulei uma, né? Aí 6A, 7A e 8A voltam a ter nome. 6A, calcogênios. 7A, halogênios, um dos nomes mais usados. E a 8A, de longe a mais famosa, ninguém esquece dessa, são os gases nobres. Beleza? Anote isso no caderno e guarde esses nomes, certamente serão bastante usados ao longo de toda a química. E a gente fala agora dos estados físicos dos elementos. Tá? Estou falando de elementos enquanto substâncias simples. Estou falando de substâncias compostas. Tá? Só existem dois elementos químicos que são líquidos à temperatura ambiente. E a água? Eu sempre escuto essa pergunta. A água não é elemento. A água é uma substância que tem dois elementos na sua composição. O mercúrio, que é um metal, é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, e o bromo. O bromo é um ametal, também é líquido à temperatura ambiente. Beleza? E aí, a gente tem os gases. Decorar líquido é fácil, são só dois. Gases, talvez não seja difícil, porque a maioria você já sabe que o hidrogênio é um gás, que os gases nobres são gases, que o oxigênio e o nitrogênio são gases. O problema vem aqui, no flúor e no cloro. É aqui que a galera confunde. Flúor e cloro são gases, fim de conversa. Por que tem gente que acha que são sólidos? Porque tem substâncias do cotidiano que são sais, que tem flúor ou que tem cloro, que são sólidos. E a gente, por preguiça ou por ignorância, para não dar o nome do sal inteiro, acaba chamando de flúor ou de cloro. Por exemplo, aquele cloro da piscina, ele é um sal. Cloreto de potássio, por exemplo. Nem lembro que sal que é. Mas ele é um sal, uma substância composta. Estou falando aqui de elementos, substâncias simples. Então, o cloro, enquanto substância simples, ele é o gás de fórmula Cl2. A gente vai estudar isso nas ligações químicas. Ele é, sim, um gás esverdeado e tóxico. O flúor também, não é aquele flúor da pasta de dente, não, tá? Aquele lá também é um sal de flúor. E a gente tem ali, ele é um gás também. Não muito comum, mas é um gás. E os sólidos, óbvio, que são todo o resto. Você não vai ser uma anta de decorar os sólidos, você vai decorar os líquidos, que são dois, os gases, que você já quase que sabe tudo, ó, insere o flúor e o cloro, que talvez esse você não soubesse, e o sólido é o resto, né? Bom, reta final de estudo da tabela periódica, vou falar agora sobre a classificação dos elementos. Vou apresentar 5 classes para vocês. Aqui já não uma classificação tão regular em períodos, famílias, né? Então, classificações que invadem outras famílias, vocês vão sacar, né? Aqui é mais relacionado a regiões da tabela periódica, é uma classificação baseada em propriedades mais gerais. Então, por exemplo, os elementos mais abundantes da tabela periódica são os metais. Tá? 3/4, 75% dos elementos são metais. E aí algumas características. Normalmente eles são sólidos, a gente viu que só tem uma exceção, que é o mercúrio. Eles apresentam um brilho metálico, normalmente prateado, mas pode ser dourado, tipo ouro, pode ser meio avermelhado, tipo cobre. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade. 2 propriedades que sempre aparecem nos livros, ductibilidade e maleabilidade. De uma forma bem simples, não vou aprofundar nisso. Maleabilidade seria uma capacidade de ser transformado em lâminas bem finas. Ductibilidade de ser transformado em fios também bem finos, sem se romper. O ouro, por sinal, é o metal mais dúctil e mais maleável.
E uma informação que por hora para vocês vai ser só uma informação avulsa, deixa eu ver onde eu deixo minha cara para não atrapalhar, é que os metais têm facilidade para formar cátions. Então isso vai ser muito importante, é a informação mais importante, só que agora eu só estou jogando. E lá para frente eu vou explicar o porquê. Metais gostam de formar cátions, ou seja, íons de carga positiva. Ou seja, para eles ficarem com excesso de carga positiva, significa que eles têm uma tendência a perder elétrons. Porque quem perde elétrons fica com carga positiva. Barra de ouro é o que nós queríamos ter. Aqui o aspecto do mercúrio, quando ele é elemento, né, substância simples, ele é prateado. O rapazinho roubando fio. E aqui uma imagem exemplificando a propriedade da maleabilidade, né? Os metais transformados em lâminas. Segunda classe de elementos, a gente tem os ametais ou não metais. É tudo a mesma coisa, se você aprendeu um, você já aprendeu o outro também, porque é o contrário, né? Então eles não têm brilho metálico, exceto o diamante. O iodo tem uma imagem dele aqui também, tem um brilhozinho que lembra um metal, mas não é. Não conduzem calor, não conduzem eletricidade, exceto o grafite. Ele é um excelente condutor de eletricidade, muito usado em eletrólise. Os ametais são um pouquinho mais confusos, né? Eles são encontrados nos 3 estados físicos. Tá? Então, tem sólido, tem líquido, tem gás. E ao contrário dos metais, eles têm tendência a ganhar elétrons, ou seja, tendência a formar ânions, o porquê também vai ser explicado posteriormente. Lembra que eu falei que tinha 2 líquidos, 2 elementos que são líquidos à temperatura ambiente? Um é o mercúrio, estava ali no slide anterior, o outro aqui, o bromo, ele é um líquido avermelhado. Ele tem essa característica bem interessante. Olha o cloro, gás esverdeado, bem tóxico. Os cristais de iodo aqui, é um brilhozinho, não chega a confundir com metal, mas é um brilho metálico. Não te confunde, mas lembra, tá? E aqui, cara, não sei se você escutou o áudio, tem uma perseguição da polícia aqui na rua de casa, velho. O bagulho é doido nessa rotatória aqui. A gente já falou na aula de alotropia, a diferença, tem aí nos vídeos anteriores, a diferença entre grafite e diamante. Grafite tem essas camadas de carbono dispostas paralelamente e o diamante uma estrutura um pouco mais, vamos dizer assim, puxada para um hexágono. Basicamente tem a mesma composição carbono, mas o arranjo cristalino, né, a disposição dos átomos vai determinar propriedades completamente diferentes entre eles. Terceira classificação, semimetais, nome pouco usado, metaloides, porque eles se assemelham um pouquinho com os metais, mas não tanto, não o suficiente para serem classificados como metais. Vamos dizer que eles têm um caráter intermediário entre metais e ametais. Tá? É bom, é o que está escrito aqui, a primeira definição. Essa classificação ela tem caído em desuso. As tabelas mais modernas nem trazem os semimetais. De novo, eu tirando minha foto. Eu acabei não comentando, eu ia mostrar depois, mas os metais eles estão mais à esquerda da tabela periódica, mas todo aquele meião também, tudo metal, até um pouco à direita. A direita, não ao extremo direito, porque ali são os gases nobres, mas à direita da tabela, os ametais, e bem no meio, a linha de transição entre metais e ametais são os semi-metais. Tá? O que acontece? Por que essa classificação tem caído em desuso? Porque a galera quer simplificar a vida ultimamente. Se você tiver uma tabela um pouquinho mais antiga, os semimetais vão estar ali de cor diferente. Se tiver uma tabela um pouquinho mais moderna, os semimetais já vão ter sido distribuídos em uma das classes. Alguns vão ser considerados metais e outros considerados ametais. Depende do seu caráter prevalente. Tá? Então são 7 ao todo, são poucos. Esses que eu coloquei de azul aqui, germânio, antimônio e polônio, eu não posso passar o mouse lá porque aparece o bagulho preto embaixo. São metais na classificação nova. Tá? Ali em salmão, boro, silício, arsênio ou arsênico, é a mesma coisa, e telúrio, são considerados na classificação nova ametais. Mas todos, na classificação antiga, todos os 7, semimetais. Suas propriedades, elas são bem didáticas em relação a isso que eu falei de ser
serem elementos com propriedades intermediárias. Por exemplo, metal conduz eletricidade, a metal não conduz. E o semimetal? Não conduz a temperatura ambiente, mas conduz quando em elevadas temperaturas. Justamente por causa dessa propriedade, eles são muito usados na informática, como semicondutores. Né? Então, a gente tem lá, olha quem está aqui, silício, tá? Vale do Silício. Ou seja, tudo que é informática tem silício no meio. Então, a gente está falando de um elemento muito usado na informática por causa dessa característica de semicondutor, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Quarta classificação, gases nobres. Vamos colocar minha foto aqui em cima. Por que é nobre? Porque eles têm reatividade baixa. Lembra lá atrás que eu falei, a família 6A, 7A, 8A, chegou na 8A, não estava 8A, estava 0. Isso é vamos dizer assim, uma homenagem a uma propriedade deles. Eles têm uma reatividade tão baixa que se aproxima do 0. Então, família 0, por causa disso. Firula, né? Esses são os nomes, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Todos terminam com ônio, exceto o hélio, que é o primeiro, tá? E uma característica extremamente importante é eles possuem a última camada completa. Sua camada de valência está completa. Eles são um exemplo de vida para os outros elementos químicos. Vocês só vão entender isso aqui quando a gente estiver falando de tabela periódica. Tá? Umas aplicações, esses neon de bar, não só bar, né? Esses letreiros luminosos, vários deles utilizam gases nobres, uma composição de gases nobres. Dirigíveis usam como combustível, entre aspas, porque ele não entra em combustão, ele não reage. Né? O gás hélio, porque ele é bem inerte, bem seguro e mais leve do que o ar, justamente por isso consegue subir. Enfim, várias outras propriedades, né? Tem algumas aplicações medicinais, gases nobres têm aplicações bem amplas. A última classificação não se refere a um grupo de elementos, mas se refere a apenas um elemento, que é o hidrogênio. Ele é tão atípico, tão diferente de todo o resto dos elementos, que ele acaba ficando à parte. Tá? Ele não se insere em nenhum grupo. Ele é um gás de baixa densidade, assim como o hélio, mas é extremamente reativo. Ele entra em combustão com uma facilidade enorme, tá? Inflamável, coloquei essa palavra aqui. Então já não pode ser considerado um gás semelhante aos gases nobres. Ele pode se combinar com metais e com ametais. Ele pode formar cátions e pode formar ânions. Ele tem a distribuição eletrônica 1s1. Deveria estar no bloco S. O bloco S só tem metais. Tá vendo que às vezes ele se encaixa, mas logo ele não dá certo. Nunca fecha um pacote completo que dá certo para o hidrogênio. Tá? Então esse cara merece uma classificação só para ele. Hidrogênio é hidrogênio. E pronto. Eu estava falando do dirigível ali no slide anterior. Os caras, a primeira vez, qual que é o gás mais leve que tem? É o hidrogênio, mais leve que o hélio. Mas tem um problema, né, cara? Ele é extremamente inflamável. Então, para ter acidente, essa imagem é uma imagem real. Não me lembro o nome desse dirigível, mas se alguém souber, coloca nos comentários aí. Mas, assim, foi uma tragédia enorme, porque para subir é uma beleza, mais leve que o ar, só que também extremamente reativo na presença do oxigênio. E para você não se esquecer, esse cachorrinho muito bonitinho, com essa cara de cão sem dono, eu não tenho família, é assim a realidade do hidrogênio. Galera, só para fechar mesmo agora, hein? 2 slidezinhos para acabar. 60 horas de vídeo vai dar. Sobre tabela periódica, né? Olha, alguns dados aqui extra para vocês. Tem outras classificações secundárias aqui. Por exemplo, o urânio ele é meio que um divisor de águas na tabela periódica. Antes dele a gente tem os elementos naturais, depois dele elementos artificiais, que são aqueles elementos que foram sintetizados através de processos radioativos. A gente vai falar de alguns deles, tá? Então, esses que vêm antes são cisurânicos, os que vêm depois, transurânicos. Eu parei no 109 aqui, mas ele segue até o 118, beleza? Então, um marco. O maior elemento natural conhecido é o urânio. Depois dele, a partir do 93, são todos elementos artificiais, sintetizados no laboratório, tá? E aí tem outra questão interessante, todos
Isso eu acabei falando para vocês na aula sobre isótopos, lembra lá, semelhanças atômicas? Quando você chega no número atômico, ou não falei também, talvez, pensei que eu falei, no número atômico 84, a partir dali, todos os isótopos de todos os elementos ali são radioativos. A partir do polônio 84, 85, 86, até o 118, são todos elementos 100% radioativos. Eu estou dizendo que não salva nenhum isótopo deles. Por quê? Nessa aula lá atrás eu falei que existe hidrogênio radioativo. Um dos isótopos dele naturais, né, é radioativo. Existe, para quase todos os elementos, pelo menos um isótopo é radioativo. A gente tem o caso do carbono 14, bem famoso, tá? Mas quando o número atômico é pequeno, a tendência é que a maior parte dos isótopos, e também os isótopos mais estáveis, não sejam radioativos. Agora, chegou no número atômico 84, aí todo mundo, a partir dele, todos os isótopos são sempre radioativos. Por enquanto, isso é só curiosidade para vocês, beleza? Tem uma exceçãozinha aqui, o tecnécio e o promécio tem um número atômico menor do que o 92, mas eles são, eu coloquei os números, 43 e 61, mas eles são artificiais. Mesmo sendo menor, eles são muito raros na natureza, então para você encontrar, só por meios artificiais. E para fechar agora, de vez, esses são os 4 últimos elementos que a gente chegou na tabela periódica, tá? Tem uma coisa muito importante, eles foram oficializados aqui no Brasil, numa convenção da IUPAC, pela primeira vez no hemisfério sul, esses 4 últimos elementos completando o último período da tabela periódica, e aí a tabela periódica fica com essa cara, não mais com aqueles buraquinhos que eu tinha colocado lá atrás.